Atenção! Se você acabou de fazer o diagnóstico e está assistindo este vídeo agora, preste muita atenção nos próximos minutos. Vou te mostrar exatamente por que sua conta de luz continua subindo mesmo quando você tenta economizar. Se você quer recuperar o controle sobre um dos gastos que mais pesa no seu bolso todo mês, fica comigo até o final. O que você vai descobrir pode mudar completamente sua situação financeira. Não é teoria da conspiração, muito menos gambiarra. É um erro que pode estar na sua conta de luz agora mesmo, que pode estar te custando mais de 40% a mais que o normal por mês. E a maioria dos brasileiros nem sabe. Mas antes de continuar, se você aceita a conta que chega todo mês sem questionar, se acha que é assim mesmo, se ainda espera que algum político resolva isso, esse vídeo não é para você. Mas se você trabalha o mês inteiro, faz tudo certo, economiza onde pode, e mesmo assim a conta chega absurda, como se o seu esforço fosse inválido. Se você está cansado, se está com raiva, se está farto de ver seu dinheiro indo direto pro bolso das concessionárias, então fique nesse vídeo. Porque nos próximos minutos, vou te mostrar como identificar se você está pagando até 40% a mais na sua conta de luz sem nem saber. E mais importante, como corrigir isso de forma definitiva. Porque existe um jeito de gerar sua própria eletricidade completamente fora da rede. Por centavos. É tudo graças a uma invenção esquecida feita por um dos inventores mais famosos da história. Dá uma olhada ao redor. Tudo tá mais caro. A comida subiu. O combustível subiu. O aluguel subiu. Mas tem uma coisa que subiu mais que tudo isso: a conta de luz. Segundo a Enel, a tarifa de energia elétrica no Brasil subiu mais de 55% nos últimos anos. Em alguns estados do Nordeste, o aumento passou dos 80%. Hoje, muita família brasileira gasta um quinto do salário só para manter a luz acesa. Um quinto. De cada R$ 5 que você ganha, um vai direto pro bolso da concessionária. Sabe aquela cobrança extra que aparece na conta quando falta chuva? Ela quase nunca sai. E vem um monte de taxa escondida que você nem viu. Imposto, taxa de iluminação da rua, contribuição pro sistema, tudo ali, pequenininho, no fim da conta. Faltou chuva. Sobe mais. E quem paga somos nós. Enquanto você faz malabarismo para pagar a conta, as distribuidoras estão lucrando bilhões. A Folha de São Paulo publicou: empresas de energia lucraram bilhões e o serviço só piorou. O G1 mostrou que a conta de luz ia subir mais que o preço da comida. O Estadão estampou: a luz no Brasil é a segunda mais cara do mundo. Não são manchetes inventadas. São reportagens reais, de jornais sérios. Você pode ir lá e conferir. E o pior de tudo, nada mudou desde que foram publicadas. O sistema está montado para funcionar assim. Você paga caro. O serviço é ruim, e quando reclama, ninguém resolve. Mas, e se eu te dissesse que dá para mudar as regras? Deixa eu te mostrar um número que vai te incomodar. Se você paga R$ 120 de conta de luz, até R$ 48 desse valor pode estar sendo cobrado de forma indevida ou desperdiçado. Em 12 meses, são R$ 576 que saíram do seu bolso sem necessidade. Em 5 anos, R$ 2.880. Dinheiro que poderia estar no seu bolso e que a concessionária agradece você nunca ter reclamado. E o pior de tudo, esses valores indevidos podem ser contestados, mas tem prazo. Cada mês que passa sem você agir, é mais dinheiro que some para sempre. Meu nome é Igor Roine. Fui engenheiro elétrico de distribuidora de energia por 14 anos da minha vida. O que eu via nas planilhas internas talvez nunca chegasse a você. Não preciso falar muito, mas se você é brasileiro, vai entender o que as seguintes palavras significavam. Numa revisão trimestral, vi na planilha uma coluna que não deveria existir: custo de correção versus receita mantida. A conta estava feita. Corrigir custava mais do que deixar como estava. Minha escolha era simples: continuar recebendo meu salário em troca do silêncio, ou sair e usar o que aprendi do lado certo. Eu saí. Quando saí da distribuidora, eu sabia que o sistema estava errado, mas ainda achava que entendia minha própria conta de luz. Afinal,
Passei 14 anos dentro do setor. Então fiz o que nenhum brasileiro comum faz, porque ninguém ensina. Fiz uma análise técnica completa da minha casa, aparelho por aparelho, cômodo por cômodo. O que eu descobri me deixou com raiva. O chuveiro elétrico estava no modo errado. Só isso custava quase R$ 60 por mês. A geladeira, mal regulada, consumia o dobro do que deveria. Vários aparelhos consumindo energia 24 horas por dia sem eu perceber. Televisão, micro-ondas, carregador na tomada, mesmo sem ninguém usando. Só com esses ajustes, minha conta caiu 35% no primeiro mês. Sem gastar um centavo. Sem trocar nenhum aparelho. Sem obra. E eu pensei, se está acontecendo comigo, que sou engenheiro do setor, imagina o que está acontecendo na casa de milhões de brasileiros que não têm essa informação? Mas o que realmente me fez agir foi outra coisa. Foi num apagão, em pleno janeiro. Verão. Aquele calor de 38, 39 graus que não dá trégua. Minha mãe, Dona Maria, 74 anos, estava na minha casa. E a luz caiu. Não voltou em 1 hora. Nem em 2. Nem em 5. Ficamos mais de 30 horas sem energia. Sem ventilador. Sem geladeira. A comida estragando. O calor sufocante. Minha mãe, com pressão alta, começou a passar mal. Liguei para a concessionária. Protocolo. Previsão de retorno. Sem previsão. Liguei, de novo. Mesmo papo. Ninguém resolvia nada. Tive que levar ela pro hospital. Desidratada, pressão lá em cima. Sentado naquela sala de espera, segurando a mão dela, eu tomei uma decisão. Nunca mais. Nunca mais eu, que passei 14 anos dentro do sistema, ia ficar 100% na mão de uma rede que, quando você mais precisa, te abandona. A partir daí, comecei a transformar tudo que eu sabia num passo a passo simples. Sem termo técnico. Sem precisar entender de eletricidade. Chamei outros engenheiros que também tinham saído do setor. Gente cansada de ver o brasileiro sendo espremido sem ter informação. Juntos, a gente criou um método completo. Não só para economizar, mas para você parar de depender. A ideia era simples. E se, além de cortar o gasto, você pudesse começar a gerar uma parte da sua própria energia? Não com uma grande obra cara. Começando pequeno, no ritmo do seu bolso. A gente testou o equipamento, calculou o custo, montou o checklist. Fez o que uma consultoria cobraria R$ 5.000 para fazer e colocou num material que qualquer pessoa consegue usar em casa. Foi assim que nasceu o método Safe Energy. Eu não pretendia vender nada no começo. Era para mim e para minha família. Mas aí os vizinhos começaram a perguntar: Igor, como que sua conta tá tão baixa? Igor, como você ficou de boa naquele apagão? O seu Jorge, da rua de baixo, aposentado, conta de R$ 480 por mês. Seguiu o passo a passo, de 7 dias. Na conta seguinte, R$ 340. Quase R$ 150 de diferença. A dona Cláudia, mãe solteira com 3 filhos, conta de R$ 520. Descobriu que o chuveiro e a geladeira velha estavam devorando energia. Com os ajustes, R$ 360. O Marcos, dono de uma oficina, economizou R$ 800 no primeiro mês, só identificando o desperdício que ele nem sabia que existia. A notícia foi se espalhando. E eu percebi. Isso não era só uma solução pessoal. Era um método que podia ajudar milhares de famílias brasileiras. Agora deixa eu te explicar esse erro silencioso que eu mencionei no começo. Sua conta de luz não cobra só o que você consome. Ela cobra uma porrada de taxas que você nem sabe que existem. E o verdadeiro problema não está só nessas taxas. Está dentro da sua casa. É o chuveiro elétrico no modo máximo quando podia estar no morno e esquentar igual. É a geladeira com a borracha da porta ressecada, que não veda direito e consome o dobro. É a televisão em espera 20 horas por dia. É o carregador de celular na tomada, sem nada plugado. Somados, esses desperdícios invisíveis representam, em média, entre 20 e 40% da sua conta. Todo mês, mês após mês, ano após ano. Faz a conta comigo.
Se sua conta é R$ 500 por mês e 30% é desperdício, são R$ 150 indo pro lixo. Por mês. São R$ 1.800 por ano. Em 5 anos, quase R$ 10.000 jogados fora. E você nem percebeu. O método Safe Energy te ensina a encontrar exatamente onde está esse desperdício e como cortar. Com checklist. Com planilha. Com passo a passo. O método funciona em 3 etapas. Você começa pela mais simples e vai no seu ritmo. Na primeira etapa, que leva 7 dias, você faz uma varredura completa do consumo da sua casa. Aparelho por aparelho. Cômodo por cômodo. Você vai descobrir os 3 maiores responsáveis pela sua conta alta, e pelo menos um vai te surpreender. Depois, você segue o protocolo de 7 dias, um checklist diário, simples, que qualquer pessoa consegue fazer. Nos 2 primeiros dias, você elimina o consumo invisível dos aparelhos que ficam ligados sem ninguém usar. Nos dias 3 e 4, ajusta os vilões principais. Nos dias 5 e 6, muda pequenos horários para pagar menos. No dia 7, você mede o resultado. O que se espera? 20 a 40% de redução no desperdício. Sem gastar nada além do método. Sem trocar aparelho. Sem obra. Na segunda etapa, que vai do dia 7 ao dia 30, você planeja como começar a gerar uma parte da sua própria energia. Quanto você gasta por dia? Tem um espaço em casa? Quanto custa para começar? Em quanto tempo se paga? Tudo com planilha. Com dados reais. Sem chute. No final dessa etapa, você tem um plano completo com lista de equipamentos, quanto vai custar e quando começa a economizar. E o melhor, como você já cortou o desperdício na primeira etapa, precisa de um sistema menor, que custa menos e se paga mais rápido. Na terceira etapa, que vai do primeiro ao sexto mês, você começa a colocar em prática. No seu ritmo, no seu dinheiro. Você começa pelo essencial: iluminação, geladeira, eletrônicos. Vai expandindo conforme o orçamento permite, até chegar no ponto onde sua conta é mínima ou zero. Deixa eu te mostrar na prática a diferença entre continuar do jeito que está e usar o método. Sem o método, no primeiro mês você paga R$ 500. No terceiro mês vem o reajuste. Agora são R$ 525. No sexto mês surge mais uma cobrança extra, R$ 550. No final de um ano, mais de R$ 6.000 jogados fora. Com o método Safe Energy, no primeiro mês você aplica o protocolo de 7 dias e economiza entre R$ 100 e R$ 200. No terceiro mês os hábitos já estão consolidados e você já planejou a próxima etapa. No sexto mês você já tem um sistema básico funcionando e a conta caiu muito. No final de um ano, R$ 3.000 a R$ 5.000 que ficaram no seu bolso em vez de ir para a concessionária. Não é mágica. É matemática. É engenharia aplicada ao seu dia a dia. Eu sei o que você pode estar pensando. Deixa eu antecipar. Já tentei economizar e não deu certo. Normal. Porque as dicas que você acha na internet são genéricas. Desligue a luz quando sair do cômodo. Isso economiza centavos. O método Safe Energy vai na raiz. Identifica os vilões reais do seu consumo com dados, não com achismo. Isso não é energia cara demais para mim. Não. O método começa pela economia, que não custa nada além do material, e evoluir para a geração própria de forma gradual, no seu ritmo, no seu orçamento. Sem financiamento. Sem dívida. Sem obra grande. Eu não entendo nada de eletricidade. Perfeito. O método foi feito exatamente para você. Não para engenheiro. Tudo é explicado em linguagem simples, com checklist, com imagem, com planilha que faz a conta para você. Se você sabe ler e sabe mexer num celular, você consegue. Isso é seguro. É legal. De jeito nenhum é gambiarra. O Safe Energy foi desenvolvido por engenheiros com registro ativo no CREA. Tudo segue normas técnicas. Tudo é seguro. Tudo é legal. Mas não acredita só em mim. Olha o que está acontecendo na vida de quem já usa o método. Maria, de Recife. Eu achava que minha conta estava certa. Achava que R$ 460 era normal para uma casa com 3 pessoas. Fiz a varredura do método
e descobri que estava pagando R$ 140 a mais. Corrigi tudo num fim de semana. Na conta seguinte veio R$ 320. Eu chorei, de felicidade. Carlos, de Goiânia, fiz o checklist em um domingo de tarde. Na conta seguinte, R$ 93 a menos. E eu não entendo nada de eletricidade. O material é muito bem explicado. Dona Lúcia, de Salvador. Sou aposentada, ganho um salário mínimo. A conta de luz estava me matando. Meu neto me ajudou a seguir o protocolo. Economizei R$ 110 no primeiro mês. Para mim, isso é comida na mesa. É remédio. É dignidade. Mais de 2.400 brasileiros já usaram o método. A economia média é de 38% na conta de luz. O retorno do investimento, em média, em 2,3 meses. Agora deixa eu te mostrar exatamente o que você recebe quando entra pro Safe Energy hoje. Na primeira fase, de resultado em 7 dias, você recebe o manual Safe Energy com mais de 80 páginas escritas em linguagem simples, o guia de varredura do consumo com fichas por cômodo, o protocolo de 7 dias com checklist diário, a rotina de 30 dias de manutenção e a planilha de controle de consumo. Você também recebe o simulador de economia e a calculadora de quanto você vai recuperar. Só com isso, você já consegue resultado na próxima conta. Na segunda fase, que você acessa quando estiver pronto, você recebe o guia de geração própria com tudo explicado do zero, o estudo de viabilidade passo a passo, o dimensionamento completo do que você vai precisar, como escolher os equipamentos certos por custo-benefício e 3 caminhos diferentes conforme seu orçamento: o básico, o intermediário e o avançado. Você também recebe o guia de como não depender da rede, com priorização do que proteger primeiro, como calcular quanto tempo você consegue ficar sem a rede e como ligar tudo de forma simples e segura. E ainda o guia de implementação prática, com o passo a passo de instalação em linguagem simples, as verificações de segurança, os desenhos explicativos de como ligar cada coisa e onde comprar tudo pelo melhor preço. Além de tudo isso, você ainda leva 10 bônus. Bônus 1. Kit Economia 48 horas. Protocolo de emergência com os 5 cortes mais impactantes que você pode fazer em 48 horas. Bônus 2. Etiquetas de consumo inteligente. Etiquetas para colar nos seus aparelhos mostrando quanto cada um gasta por hora, por dia e por mês. Quando você vê o número ali na sua cara, seus hábitos mudam sozinhos. Bônus 3. Roteiro conta sem mistério. Um guia que te ensina a ler sua conta de luz linha por linha. Você nunca mais vai olhar para o boleto sem entender o que está pagando. Bônus 4. Kit Pequenos Negócios. Se você tem comércio, uma oficina, um salão ou um restaurante, esse kit adapta o método para o seu negócio. Bônus 5. Script anti-enrolação. Um roteiro pronto para quando alguém bater na sua porta vendendo solução de energia. Perguntas que você faz para não cair em proposta furada. Bônus 6. Lista de fornecedores confiáveis. Onde comprar equipamentos com melhor custo-benefício. Marcas testadas. Fornecedores verificados. Bônus 7. Guia completo de como escolher sua bateria. Tudo sobre como guardar energia em casa, tipos, duração, custo e como escolher a certa para não jogar dinheiro fora. Bônus 8. Checklist de contrato. Se você for contratar alguém para fazer alguma instalação, esse checklist te protege. O que tem que ter no contrato, o que perguntar, o que exigir. Bônus 9. Simulador de cenários. Uma planilha onde você testa diferentes situações antes de gastar qualquer coisa. Bônus 10. Plano de emergência. Um guia para montar uma proteção mínima para sua casa, para nunca mais ficar no escuro durante um apagão. Iluminação. Celular carregado e geladeira funcionando, mesmo sem a rede. Agora vamos falar de quanto custa tudo isso. Se você contratasse um engenheiro para ir até a sua casa, fazer uma análise completa do consumo e te dar um relatório técnico. No mercado, isso custa entre R$ 800 e R$ 2.000. Só a análise, sem te dar ferramenta nenhuma para resolver. Se você contratasse alguém para te fazer um projeto de quanto você precisa para gerar sua própria energia, o orçamento começa em R$ 1.500. Só o projeto, sem executar nada.
O método Safe Energy te dá tudo isso. A análise completa, as ferramentas de correção, o planejamento de geração própria, o dimensionamento, os checklists de instalação, os comparadores de equipamento e todos os 10 bônus. Tudo num lugar só. Feito por engenheiros. E quanto custa tudo isso? Não é R$ 2.000. Não é R$ 1.000. Não é R$ 500. Se você entrar agora, você leva o método completo por apenas 3x de R$ 15,97 ou R$ 47,90 à vista. Você provavelmente está desperdiçando mais do que isso por mês sem saber. E o retorno começa na próxima conta. E para você não ter nenhum risco, o método Safe Energy vem com garantia incondicional de 15 dias. Você entra, acessa todo o material, aplica o que quiser. Se por qualquer motivo não ficar satisfeito, basta mandar uma mensagem em até 15 dias e a gente devolve 100% do seu dinheiro. Sem pergunta, sem burocracia, sem letra miúda. Eu posso oferecer essa garantia porque confio no método. Mais de 2.400 pessoas já provaram que funciona. Se não funcionar para você, o risco é todo meu. Você não perde nada. Você tem duas opções agora. Opção 1. Você fecha esse vídeo e não faz nada. Continua pagando o que a concessionária manda. Continua sem saber se estão te cobrando certo. Continua 100% refém de um sistema que não está nem aí para você. E daqui 30 dias, quando a próxima conta chegar, você vai sentir aquele mesmo aperto no peito. Aquela mesma raiva. Aquela mesma sensação de que não tem saída. Opção 2. Você investe menos do que você provavelmente está desperdiçando agora mesmo. 3x de R$ 15,97 e recebe o método completo. Feito por engenheiros. Testado por mais de 2.400 brasileiros. Com garantia de 15 dias. Você descobre onde está o desperdício. Corrige. Vê a conta cair.